Oi, sejam bem-vindos, nós chegou agora, então boa tarde para quem eu não falei ainda, tá? Tô sumidinha aqui, mas qualquer coisa me chame. Então vamos lá, esta é a nossa aula 3. Ainda estamos seguindo a ordem que está lá prevista no nosso conteúdo programático, com o título de prática socioeducativa, tá? A gente vai ver que há uma diferença de prática socioeducativa para situações ou rede de sistema socioeducativo, tá? Então, pensando no processo da prática, a gente vai ver que isso volta mais para a questão pedagógica do que do próprio social. Lá o português está separado por hífen, né? Mas eu acho que depois da nova reforma ortográfica não é assim. Então, eu já coloquei da forma que deve ser, tá bom? Mas se trata do mesmo conteúdo. Pois bem, vocês já me conhecem, não preciso estar apresentando. Eu sou Raíssa. E o objetivo de hoje, ao nós mencionarmos sobre as práticas educativas, é observarmos como essas práticas são eficazes e relevantes para o ambiente escolar, destacando estratégias para a promoção do desenvolvimento integral dos alunos. Então, mais uma vez, duas palavrinhas mágicas aí que sempre está aparecendo no nosso contexto, tá? Integralidade, promoção e prevenção. E dentro do contexto, para o cargo de monitor, esse viés da prática socioeducativa, ele visa observar de que forma a gente pode introduzir essas ações dentro desse ambiente, destacando aí a necessidade de integrar junto ao processo formativo, que é aquela questão que eu falei com vocês na primeira aula. Existem dois tipos de educação. A educação formal, curricular, educação escolar, que a gente tem hoje a questão aí das habilidades e competências previstas na nossa BNCC, e nós temos também a educação social, que é basicamente, de uma forma bem resumida, é o acesso à informação, certo? Então, quando a gente fala de prática socioeducativa, a gente está tentando aí associar esse contexto que a gente aprendeu lá na primeira aula de educação e sociedade. Gente, eu peço perdão, não sei se vocês estão escutando um barulho ao fundo aí, de construção. Está atrapalhando muito? Ah, ótimo. Não é minha casa, tá, gente? A vizinha do condomínio aqui eu não sabia. Ui, senhor. Vamos lá. Ah, essa aula, ela é ainda um pouco enxuta. Ela é ainda bem resumida. Por quê? Porque este tema, assim como os outros dois iniciais que a gente viu, ele ainda é um tema transversal, observado sobre várias óticas aí, do contexto social, do contexto da saúde, da própria educação, né? Ele ainda é base para a legislação, como a gente vai estudar e como eu comentei com vocês anteriormente. Então, essa aula é um pouquinho mais leve, tá? Se vocês tiverem algo a contribuir também, então vamos lá. As práticas socioeducativas, gente, são ações complementares à escola e que conjugam educação e proteção social, baseadas em legislações afirmativas que atendem preferencialmente crianças, adolescentes e jovens no contraturno escolar. Então, como eu falei com vocês, né, ela versa sobre essa questão da educação escolar, essas práticas, e a educação social, buscando acessos a informações diversas de outros temas contemporâneos, certo? E quando fala, conjuga aqui sobre a proteção social, mas, novamente, essa palavra ela é mágica dentro desse contexto, né? Proteção e promoção, ela visa, aí, na verdade, responder ao que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também o Estatuto da Juventude, prevê como ações que visam aí a garantia dos direitos à cidadania desse público. E público que a gente está falando, crianças e adolescentes, tá? Usualmente, dentro da rede socioassistencial, dentro da política de assistência social, ou melhor dizendo, do Sistema Único de Assistência Social, que é chamado de SUAS, tá? Nós temos já aí algumas políticas públicas implementadas
já colocadas sobre a responsabilidade do município, municipalizadas, onde desenvolvem-se ações realizadas de formas em grupo, tá? Esses grupos, muitas vezes, acontecem num serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Ele é uma dos núcleos de atuações dos CRAS, dos diferentes bairros, em qualquer cidade, né? Existe aí a rede de atenção socioassistencial e existe o SUAS, assim como existe o nosso SUS, né, para a saúde, tá? Dentro do CRAS, o CRAS é como se fosse a nossa unidade de saúde, só para vocês entenderem o paralelo, né? É a porta de entrada de acolhimento dentro da área social, em que lá são permitidos diversos serviços dentro dessa questão da área da assistência social, e lá existe um núcleo de chamado Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que inclusive é onde o outro cargo que a prefeitura também está disponibilizando, um dos, né, o educador social, também atua, tá? Então, lá na frente eu vou falar um pouquinho para vocês, mas existem práticas socioeducativas e existem medidas, essa é a palavra, tá? Medidas socioeducativas. Quando a gente fala de medidas, a gente está falando de ações mais incisivas com relação, principalmente a adolescentes e menores infratores. Então, apesar delas não ser pautadas no processo de punição, medidas são diferentes de práticas, tá? Quando a gente pensa nas questões práticas, o edital colocou bem claro, e no caso, para o cargo, a gente está pensando em desenvolver ações que sejam, de fato, complementares ao contraturno da escola, né? Que sejam aí ações complementares, adiantes, que reforcem todo o processo de atuação transversal que é visto dentro da sala de aula, certo? Assim, elas precisam ser mediadas inicialmente pela questão do diálogo, então, assim, não tem um processo avaliativo por trás, tá? Então, o que acontece? Precisa ser realizadas por meio do diálogo, da informação, participação, né? E elementos estes que têm a possibilidade de facilitar o estímulo do protagonismo do sujeito. Então, é fazer com que esse indivíduo, ele perca os seus medos, né, os seus traumas, com que ele desenvolva sua autonomia, com que ele se sinta autor da sua própria história. As informações prestadas aos sujeitos necessitam ser transmitidas com qualidade e transparência, privilegiando que os mesmos, a partir de tais informações, tenham conhecimentos mais esclarecidos sobre seus direitos de cidadão. Então, como eu falei para vocês, né, essas práticas socioeducativas, elas, de fato, trabalham com o processo da educação social, que, inclusive, aqui, na verdade, resume a função do educador social. Qual é a função básica dele? Ele precisa trabalhar de forma a realizar o ensino-aprendizagem de temas transversais e do cotidiano, para internalizar, né, dentro desse público, a necessidade de se fazer um cidadão de bem, tá? Muitas vezes a gente, por que esse trabalho de práticas educativas, por exemplo, também é associado muito ao CRAS e à política de assistência social? Porque lembra que na aula anterior, na aula de anteontem, a gente comentou sobre o processo de famílias desestruturadas, né, da falta de estrutura política, falta de estrutura financeira, econômica, social, e por aí vai. Então, a assistência social, quando ela foi firmada, como é que fala? Iniciada, deixa eu aceitar a Eliane aqui. Seja bem-vinda, Eliane. Ela já pensou em situações essas problemáticas que acontecem, como a gente percebeu, tá? E já, então, inseriu dentro da atuação não somente as práticas preventivas, mas as práticas de promoção e as práticas socioeducativas, né? Visando aí corresponder, ou talvez até tentar mesmo, de uma certa forma, pegar a responsabilidade que seria dos pais ou responsável por essas crianças, né? Como muitas vezes eles não têm acesso, ou mesmo que estando sob a guarda desses pais ou responsáveis, eles não conseguem dar conta dessa educação moral e social dos seus filhos, né? Dos seus filhos mesmo, né? No caso, a rede acaba
abarcando essa responsabilidade, né? Uma tentativa. Então, as práticas socioeducativas, elas se resumem nisso. Elas se resumem, eu estou falando aqui de uma forma também bem informal para vocês entenderem, né? O contexto. Então, elas se resumem em desenvolver ações em que você vai educar, de fato, o menino para valores morais, religiosos, éticos, de convivência, tá? É basicamente isso. Mas para a gente entender um pouquinho mais, quando a gente fala da promoção do ambiente educativo positivo, a gente tem que entender que, e de fato saber, né, e para quem já teve contato aí, ou é pedagogo, ou monitor, já trabalhou de alguma forma com criança, sabe o quão difícil é a gente também inserir isso na prática de um dia a dia em que, de fato, a educação já é voltada para outra coisa, porque a gente aprendeu que o quê? Que a escola ela tem como função social inicialmente passar o conhecimento científico, o conhecimento de forma geral, né? Então acaba-se que a própria rede, olha para você ver que contraditório, passa essa responsabilidade para a escola, e muitas vezes a gente fala assim, mas a educação é dever do Estado e da família, quando a gente viu no artigo 205 lá da Constituição, a gente viu também, acho que foi na segunda aula, tá? Mas
Me escutando agora? Ai, que bom, gente. Acho que foi minha conexão. Na verdade, minha conexão não é tão ruim assim, tá? Eu uso HNet, mas aqui no condomínio hoje teve uma estabilidade mais cedo, e eu acho que foi isso. Perdoa-me. Mas como eu falei com vocês, eu já estou providenciando. Talvez eu vou até trocar meu notebook, tá, gente? Para a gente poder fazer acontecer o nosso processo aqui. Vamos lá, deixa eu ver de onde eu parei. Acho que eu parei aqui. Tá compartilhando aí? Ai, que bom. Deixa eu lembrar de onde eu parei. Falei da responsabilidade do próprio Estado, né? Que parece contraditório. E aí, dentro do contexto da educação, quando a gente fala sobre inserir essas práticas, a gente também está abarcando em uma responsabilidade que seria dos responsáveis, né? E aí, tem um processo, né? Promover o ambiente educativo positivo. Seria o quê? Desempenhar um papel crucial no apoio ao desenvolvimento escolar, principalmente socioemocional e comportamental dos alunos, além de contribuir para a harmonia e o bom funcionamento do ambiente. Então, quando a gente fala de práticas socioeducativas, isso nada mais é, gente, do que o próprio fazer pedagógico inconsciente daquele profissional que é humanizado, que foi um termo também que a gente viu, ouviu, né, melhor dizendo, lá na primeira aula de Educação e Sociedade, tá? Então, em resumo, é a possibilidade e a capacidade que os profissionais de educação, de uma forma geral, têm em desenvolver um ambiente tranquilo, sereno, e de passar aí valores, de passar uma educação social, mas de forma humanizada, sem imposição, tá? É isto que prevê a nossa Constituição inicial, né? A própria LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, e o ECA, tá? Lá no ECA, ele vai falar de medidas socioeducativas. Quando a gente for estudar o ECA, a gente vai poder diferenciar um pouquinho. Tá? Mas dentro desse próprio contexto das medidas socioeducativas, se eu não me engano, lá no capítulo 1, eu acho que é o artigo 90, fala sobre essa condição de que os profissionais têm de favorecer um ambiente em que as práticas não sejam punitivas, né? Mas sim de educação, de compreensão, de desenvolvimento socioemocional, né? Fazendo isso valer nos abrigos, fazendo isso valer em qualquer que seja o órgão ou a instituição que esteja relacionado ao atendimento das políticas, né, de atendimento às crianças e aos adolescentes, tá? Então, por exemplo, desenvolver aí o próprio auxílio aos professores, né? A mediação de conflitos, conflitos esses diversos, inclusive aquele conflito mais básico entre duas crianças da creche, né? Fazer o seu acompanhamento escolar e a promoção de valores, tudo isso ao desenvolver práticas com metodologias ativas, que eu acho que eu também comentei com vocês, dentro do ambiente escolar, é fazer prática socioeducativa, tá? À medida que a gente também aumenta um pouquinho essa corresponsabilidade, identificando as suas necessidades, como, por exemplo, observando se uma criança tem algum tipo de transtorno, ou seja, se ela tem potencial para ter, né? Porque quem faz diagnóstico também é o pessoal da psicologia. Observando se a gente consegue promover, de fato, a cidadania, o respeito, né? Fazer esse acolhimento e apoio, tudo isso se resume em práticas educativas. Então, só para poder fazer uma correlação com o que a nossa banca, né, o Instituto UCP, pode perguntar sobre isso, em resumo, provavelmente ela vai fazer uma associação às próprias políticas de atendimento às crianças e adolescentes que a gente viu ontem, anteontem. Né? Então, dentro das questões, elas não vão perguntar diretamente sobre medidas socioeducativas. Provavelmente isso vai estar integrado, como eu já falei com vocês, de forma subjetiva nas alternativas das questões diversas, tá? Então, por isso que esse tema ainda se trata de um tema transversal, um tema de contextualização.
Exemplos e situações práticas é o que eu tenho falado, né? O uso de temas transversais, que na verdade estão nas diretrizes curriculares, mas que hoje são chamados de temas contemporâneos, segundo a nossa Base Nacional Comum Curricular, e estão divididos aí em macroáreas de assuntos, assuntos esses que versam sobre a saúde, sobre o meio ambiente, sobre ciência, tecnologia, cidadania, trabalho, por aí vai. Buscando fazer, perdão, a integração, né, integrar os objetos de conhecimento, ou seja, os conteúdos, é assim que a BNCC chama hoje, né, da educação escolar com a realidade do aluno, tá? Além de trabalhar a dificuldade de aprendizagem significativa. Então, existem muitos alunos que muitas vezes estão numa determinada série, por exemplo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que foi levado adiante, né? No caso, os alunos aqui do terceiro, quarto, por exemplo, que às vezes não conseguem nem identificar uma sílaba, mas que já, pela idade, né? A partir de 7, 8 anos, já deveriam saber, ao menos, ler. Tem muita dificuldade, tanto na leitura quanto na escrita, né? E aí não desenvolve uma aprendizagem significativa, ele não consegue, porque ele não tem essa base da alfabetização, ele não consegue codificar também essa leitura de mundo, tá? Acontece muito isso também. Então, hoje, a pauta está muito em cima de voltar a práticas socioeducativas para esse público que tem dificuldade de aprendizagem. Além disso, ou incluso dentro disso, nós temos aí a educação especial, que é a educação, né, dos alunos com deficiência, que também está muito em alta, né, o atendimento educacional especializado. Muitas vezes também não temos aí um diagnóstico ainda fechado. Então, as práticas socioeducativas, elas não se limitam a isso, tá, gente? Mas elas estão muito voltadas hoje ao fazer a integração desses alunos, a como fazer com que esses alunos não sejam punidos pelos seus comportamentos ou pelas suas atitudes, muitas vezes totalmente contra aquilo que um professor, que um educador espera para o processo de aprendizagem, mas que ele seja também incluído dentro desse processo de educação escolar, tá? Então, é esse o ponto-chave aqui desse conteúdo, é fazer essa integração, esse acolhimento. E aí a gente vai para a resolução de questões. Como eu falei para vocês, esse conteúdo de hoje era bem, bem sucinto, bem tranquilo, tá? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida com relação a isso, queria trocar alguma informação, partilhar alguma coisa. Ou eu posso seguir já para as questões. Hoje a gente tem 5 questões para poder resolver. O que vocês acham? Podemos seguir? Acorda, meu povo, vamos estudar. Oi, gente, ó, então só reforçando, tá? Que talvez para alguns aí, as meninas que chegaram recente, esteja assim, aquela angústia, aquela preocupação, se vai valer a pena mesmo, né? Por conta de estar sendo bem sucinto, mas a ideia é que a gente passe informações essenciais que vocês precisam saber, né? Até porque é muita coisa para estudar para o concurso. Então, eu não quero me ater em grandes informações nestes temas que servem como base que, de certa forma, a gente vai voltar a falar, como eu comentei antes. Quando chegar em legislação, a gente vai ter que falar sobre isso. E aí, como vai, eu sei que vocês terão visto, né? Vai ficar um pouquinho mais fácil, tá? A partir da semana que vem, não é que vai ficar uma aula mais prolongada, mais difícil, não é nesse sentido. Mas possa ser que eu precise estar apertando um pouquinho mais, né? Com conceitos. E aí demora um pouquinho, tá? Mas no momento, essas aqui são de base de iniciação. E aí eu recomendo, para quem não viu as aulas anteriores, né? Estudar. Começar também já a estudar as outras áreas, né? Do português, porque a gente tem poucos dias aí para chegar até a prova, tá? Mas no final a gente vai, vocês vão ver que, espero eu, né? Com a confiança em Deus, que vai dar tempo a gente contemplar, assim, o que o edital quer para este cargo, tá bom?
Vamos lá, então, para as nossas questões, tá? Que este é o objetivo maior, é a gente saber responder as questões, arrebentar na prova. E a primeira vem dizendo assim: o que são práticas socioeducativas? Letra A, atividades de entretenimento. Letra B, estratégias utilizadas para promover o desenvolvimento integral. Letra C, ações voltadas exclusivamente para a educação formal. D, métodos para punir comportamentos inadequados. E abordagens para promover a interação social e o aprendizado em diversos contextos. E aí, vocês marcariam qual? Chuta, 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 acerta. Vamos em qual, gente? Letra C. Joselânia vai nas ações voltadas exclusivamente para a educação formal. Júlia vai na E. Neiva também. Pronto, é assim que a gente tem que ser, participativos. Muito obrigada. Então, gente, quem imprimiu aí, ou quem está com condição, guarda o gabarito. Nossa resposta correta é a letra E, tá? De fato, se trata com abordagens para promover a interação social e o aprendizado em diversos contextos. Então, pegadinha aí da banca. Este aprendizado, ele não fica associado somente à educação formal, não, viu? Como colocou a letra C. Ou só ao ambiente escolar, né? Ele fica voltado a diversos contextos, inclusive, eu acho que eu comentei, mas eu vou reforçar isso na aula do ECA. Quando a gente fala de de práticas educativas, é diferente de medidas educativas, certo? Medidas educativas, ela tem um cunho mais voltado para os adolescentes aí menores infratores e menores infratores. Mas, ainda assim, ainda que ele cometeu um ato delito, tá? Quando se trata de uma medida, lá no artigo 90, o ECA vem falando que essa abordagem socioeducativa, ela precisa promover a interação e a integração social, a reintegração desse indivíduo enquanto cidadão, na sua convivência, tá? E esse aprendizado, ele não fica limitado só à escola, então, em qualquer política que ele for precisar, seja na saúde, ou na própria educação, ou no meio ambiente, onde ele for assistido, ele precisa ter um aprendizado em diversos contextos. Ele precisa estar apto a aprender sobre isso. Né? Devem existir pessoas, como também tem no artigo 205 da Constituição, que todo mundo é dotado de fazer acontecer a educação. Não é responsabilidade de profissionais liberais, como a gente viu, mas é responsabilidade de todos fazer fazer e acontecer o processo educativo, tá? Então, é a letra E. A letra A poderia, para quem não sabe, marcar atividade de entretenimento. Não, muitas vezes um entretenimento faz parte de uma prática socioeducativa, mas não se resume a isso, não se resume a uma metodologia ativa, se resume a um conjunto de ações. Letra B, as estratégias utilizadas para promover o desenvolvimento integral. Poderia também alguém marcar essa, né, por achar, e de fato a gente precisa promover o desenvolvimento integral, mas não é só isso. Aí vem a interação, tá? Letra C, ações voltadas exclusivamente para o ambiente formal, educação formal, não. E letra D, métodos para punir comportamentos inadequados. Isso aqui faz referência ao que a gente chama de medida socioeducativa. Ainda assim, também se fosse medida, o que são medidas educativas, não responderia corretamente, porque as medidas, elas não se resumem também a algo punitivo, tá? Elas não podem ser consideradas como algo punitivo. Então, vamos lá. Questão 2 diz o seguinte: qual é o objetivo principal das práticas educativas? Novamente, né? Falando, objetivo. Letra A, proporcionar entretenimento. Letra B, promover o desenvolvimento integral dos indivíduos.
Letra C, limitar o acesso à educação. Letra D, restringir a interação social. E letra E, facilitar o crescimento pessoal e social por meio da aprendizagem da interação. E aí, qual que vocês marcariam? Letra E novamente, Naira. Érica, letra B. Eles ficaram entre B e E, né? Vamos lá, adivinhar qual é? Essa, gente, pelo que vocês estão colocando aí, talvez fosse cabível até de recurso. Quando eu vi, de fato, eu fiquei na dúvida, tá? Deixa eu colocar aqui. Também. Então, essa aqui eu trouxe para a gente também ficar atento a isso. Letra E é a alternativa correta, tá? A gente poderá ficar, porque a banca ela também pode errar, no meio da elaboração pode haver uma interpretação errônea. Mas quando a gente fala no objetivo principal, a gente lembra do que eu falei da responsabilização que o Estado acaba tomando, né, a política de assistência social acaba tomando para formar esse cidadão, haja vista que existe desestruturação de forma diversa, certo? Então, facilitar esse crescimento pessoal, esse entendimento de valores por meio da aprendizagem e da interação é a resposta ao objetivo principal. Quando eu falo só promover o desenvolvimento integral, tá certo, só que não está completo. Tá? A letra B não está completa. Quando ela restringe a esse desenvolvimento integral, mas ela não fala da aprendizagem. Lembrando que práticas educativas, por si só, não é majoritariamente só no ambiente escolar, mas a gente consegue fazer pelo próprio viés do que é a escola, né? A gente consegue desenvolver melhor as práticas educativas dentro da escola e não fora dela, tá? Então, minha interpretação depois que eu analisei bem a questão é, de fato, a letra B ela está incompleta, por isso que ela não está certa, tá? Porque a gente consegue fazer desenvolvimento integral na escola, mas a gente precisa pensar no processo de aprendizagem e interação também dentro da escola. Tá bom? Então, proporcionar o entretenimento, letra A, não é, já viu. Limitar o acesso à educação, nunca, jamais, né? Essa aqui já era de cortar essas duas. Letra D, também restringir a interação social, não. Ainda que seja medidas, tá? Que é diferente de práticas. A gente não pode pensar em restringir a interação social, pelo contrário, o processo é integrar, reintegrar, a palavra seria, a palavra correta, mais adequada é essa, reintegrar esse adolescente, essa criança, ao contexto social, tá? Então, o objetivo é facilitar o crescimento pessoal e social por meio de uma aprendizagem significativa, ficaria até melhor, e a interação, tá bem? Então, letra E de novo. Hoje ela gostou dessa letra E. Terceira questão. Quais são os benefícios das práticas socioeducativas? Letra A, aumento da exclusão social. Letra B, redução do desenvolvimento pessoal e social. Letra C, promoção do aprendizado, socialização e desenvolvimento de habilidades. Letra D, aumento da desigualdade educacional. E letra E, fortalecimento dos laços comunitários e de competências socioemocionais. E aí, qual que vocês marcariam? Essa aqui tá difícil. Letra C. Todos acham que é a letra C, né? E se eu falar para vocês que não é, que essa tá errada, que de novo ele quer o gabarito letra E como correta. Assim, professor, vocês vão me matar o cabeção. Por que que, gente, a letra C, ela não está correta, tá? Quando a gente fala em promoção do aprendizado, está correto, socialização, tá? E desenvolvimento de habilidades. Mas está incompleta, porque não é só desenvolvimento de habilidades. A própria BNCC, que faz uma transversalidade com este conteúdo, pede
desenvolvimento de competências e habilidades, talvez competências até mais, porque a habilidade é aprender um objeto de conhecimento, é aprender um conteúdo, tá? E competência não, competência é você aprender um contexto, aprender a lidar com uma determinada informação. Para além disso, as práticas socioeducativas, ela tem essa corresponsabilização de educar o que a família não dá conta, tá? O que os genitores, melhor dizendo, né? Muitas vezes eles nem têm esse vínculo de pai, de mãe, de família. Mas o fato é que a família deveria dar essa condição. Então, lembra que tem uma palavrinha lá no início dos slides? Socioemocional. Além disso tudo, a escola tem que dar conta, né? Da promoção do aprendizado, das habilidades, aliás, das competências, da socialização, da aprendizagem significativa, prevê-se também, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, no caso das medidas, mas aqui a gente está falando de práticas, então, dentro do contexto pedagógico, prevê-se também o fortalecimento dos laços comunitários e o fortalecimento de competências socioemocionais, fazendo com que essa criança, esse adolescente cresça forte, cresça sabendo de sua realidade e lute por meio da educação para mudar sua realidade. Então, esse é o resultado a resposta correta, o resultado, né, do que seria benefício. E pense também no enunciado, quando a gente fala benefício, a gente pensa algo a longo prazo, né? Qual a consequência disso a médio e longo prazo? Então, a competência seria se tornar um adulto, de fato, sem traumas, digamos assim, né? Essas palavras, gente, que eu estou comentando com vocês, de integralidade, socioemocional, promoção, prevenção, lidar com traumas, é uma realidade muito comum na área social. Né? A gente acaba falando isso de forma muito automática. Eu não sei se eu estou me fazendo clara, mas para mim é algo muito, sim, está muito dentro da minha caixinha, apesar de hoje eu não trabalhar mais, né, na área social. Mas estou fazendo educação social também porque estou na escola. Então, às vezes, esses termos soam um pouco assim distantes, quando a gente não está vivenciando determinada realidade, mas acontece muito. Então, o pessoal que vai fazer para a educação social mesmo tem que se ater muito a esses termos, que com certeza a prova vai cobrar muito. Vamos lá. Questão 4. Opa. Poxa. Questão 4. Quem pode aplicar práticas socioeducativas? Gente, eu acho que essa aqui é uma questão quase que certa na prova, viu? Ainda mais depois dessa conversa aí de quais são os requisitos para fazer o cargo de monitor. Letra A, apenas profissionais da educação. Letra B, apenas pais e responsáveis. Letra D, ou letra C, perdão, profissionais de diversas áreas, incluindo educação, saúde e assistência social. Letra D, apenas psicólogos. Letra E, qualquer pessoa comprometida com a promoção do desenvolvimento humano. E aí, gente? Quem pode praticar ou aplicar práticas socioeducativas? Lembrando que práticas são diferentes de medidas, né? De uma forma bem resumida, acho que vocês entenderam a diferença, né? Essa aqui pode ser uma das questões que a banca pode trabalhar. Naira foi na letra E de novo. Tá dando tanta letra E, né, Naira, que eu acho que é essa. Mais alguém, gente? Érica acha também. C. Dineide acha que é C. Karine também. Muito bem. Isso, meu povo. Letra C, gente, tá certíssimo, tá? Então, quem pode aplicar? Essa aqui eu não vou afirmar, porque eu também estou aprendendo algumas coisas junto com vocês, mas aqui sim está uma questão que eu acho que com este conteúdo, com este assunto, possa ser bem assertiva. Eles podem fazer alguma questão nesse sentido, né? Até porque, baseado naquele artigo que eu comentei com vocês da Constituição Federal e de outros que veremos no ECA, tem se falando desse processo de quem vai lidar com as crianças dentro do contexto educacional.
né, de como isso acontece. Então, quem pode aplicar são os profissionais de diversas áreas, incluindo educação, saúde e assistência social. Então, existem os processos, né, dentro de educação e saúde que também é inerente aos profissionais dessas áreas, tá? Por que que não é a E, já que teve também essa dúvida? Vamos logo lá. Qualquer pessoa comprometida com a promoção do desenvolvimento humano deve realizar a educação. Isso está lá no artigo 205, tá? Porém, contudo, todavia, não é responsabilidade deles. Por exemplo, não é responsabilidade de um advogado, não é responsabilidade de um dentista, né? Não é responsabilidade de outros profissionais ou qualquer outra pessoa, pensando dentro do contexto trabalhista de sua atuação, que é responsável por aplicar uma medida socioeducativa. Haja vista que muitas vezes existe já uma questão social aí, em que ele já tem uma responsabilidade enquanto ser família, tá? Se ele é família, se algum indivíduo ele é família, no sentido dele já ter uma responsabilidade paternal ou maternal, ele já tem essa responsabilidade de aplicar uma prática socioeducativa com seu filho, né? De forma bem informal mesmo. Então, a questão ela é um viés bem reflexivo, né? Eu achei bem interessante, mas quem pode aplicar essas práticas são pensando no contexto educativo, tá? Quando a gente fala em práticas educativas, gente, eu não sei se eu comentei no início, elas não têm um viés avaliativo, mas elas têm esse viés de você programar algo para fazer o processo de ensino-aprendizagem acontecer, de ter, inclusive, didática para isso, tá? Então, quem pode aplicar são os profissionais de diversas áreas, mas incluindo aí educação, saúde e assistência social. Então, não fica restrito apenas aos profissionais de educação, como diz a letra A, não fica responsável apenas por pais, né, e quem cuida, quem são responsáveis diretos, não são apenas psicólogos, tá? Entre C e E, eu entendo a confusão de vocês, né, a dúvida natural, mas vamos pensar também no que a questão pede. Quem pode aplicar no contexto organização, tá? Onde é que eu estou? Aplicar onde? Eu estou na escola. Imagina que você já está sendo monitor, tá? Porque o concurso também quer isso. O concurso quer que você responda a questão se vendo dentro daquela realidade. Então, eu já sou monitor. Quem é que pode aplicar? Será que qualquer pessoa pode chegar na escola e aplicar? Sem passar pela gestão, sem me comunicar, sem comunicar o professor daquela sala? Não. Lembra que também na aula anterior, não sei se foi a de políticas, eu comentei sobre o processo de articulação dessas políticas, né? É justamente esse conversar, é você chegar lá, um diretor de uma escola vai conversar com o gerente de um CRAS e vice-versa, e vai organizar essas ações, certo? Normalmente é assim que acontece. A nossa última de hoje, somente de hoje, diz o seguinte: por que é importante adaptar as práticas socioeducativas às necessidades individuais? Letra A, porque não há necessidade de considerar as diferenças individuais. Letra B, porque todas as pessoas têm as mesmas necessidades. Letra C, porque cada indivíduo é único e tem necessidades específicas de aprendizado e desenvolvimento. Letra D, porque as práticas socioeducativas são aplicadas de forma padronizada. E letra E, porque cada indivíduo tem um contexto social, emocional e cognitivo único que requer abordagens personalizadas de ensino e aprendizagem. E aí? Letra E de novo. Letra E. Letra E. Acertaram, gente. Hoje a banca tá demais com essa letra E, né? Eu só percebi isso depois que eu montei. Vamos lá? Então, com as necessidades individuais, como eu comentei com você, fui bem rápida com vocês, tá? Mas eu cheguei a comentar sobre a questão, né, da educação especial, da integralidade das necessidades individuais, né? Eu coloquei aqui a dificuldade
trabalhar a dificuldade de aprendizagem significativa de cada um, pensando nesses termos transversais, né? E quando a gente fala em adaptar as práticas socioeducativas, a gente sim, é uma premissa, digamos assim, né? A gente poder adaptar essa realidade dele, adaptar esse contexto social, emocional, cognitivo. Então, se ele não tem condição de aprender, por exemplo, um aluno que não está alfabetizado, se ele não tem condição de aprender, de ler, fazer essa leitura de mundo, ele tem que ser primeiro alfabetizado, mesmo que ele esteja numa série avançada para a sua idade, né? Então, requer uma abordagem personalizada. Então, por isso também responde até a pergunta anterior. Não é qualquer pessoa que vai chegar e aplicar uma prática socioeducativa, trabalhando temas inerentes à sociedade. Porque aquela pessoa ela tem que estar dotada de conhecimento, ela tem que estar dotada de experiência, ela tem que conversar antes com a realidade daquela turma, né? Lembra que a gente também está trabalhando aqui num contexto escolar assim. Então, ao chegar numa turma, eu vou ter que pedir licença para o professor, né, para a gestão da escola, para poder fazer determinada ação. Então, por exemplo, quando o consultório odontológico da unidade de saúde, né, prevê fazer uma prática de escovação dos dentes. Isso é uma coisa comum e corriqueira, mas que mesmo toda vez que vai acontecer, é preciso agendar, é preciso conversar, articular o que vai acontecer, né? Como é que foi pensado, quanto tempo, pelo menos, foi pensado, para também isso não atingir. Isso é uma prática socioeducativa de saúde, né? Dentro do tema de saúde. E por aí vai, tá? No mais, hoje a gente está encerrando mais cedo, de boas. Esse é o gabarito para você, aliás, vocês que têm que complementar o gabarito, né? Então, primeira letra E, segunda letra E, terceira letra E, a quarta letra C, quinta letra E novamente, tá? Eu vou estar terminando de organizar as nossas outras quase finais, para a gente poder andar com esse processo aqui, com certeza garantir a nossa boa classificação, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa para falar, estou à disposição. Tudo bem? Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Tá? Então, a gente só se vê agora na segunda, não é isso? Bom final de semana, tá bom? Segunda, se prepare que a gente já vai começar agora com o item 6. Eu não sei se vocês perceberam, o item 6 e o 8, eles estão repetidos, tá? E estes eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão das redes agora, né? Então, não vai demorar, não é questão de demorar também, mas já vamos trabalhar aí alguns conceitos um pouco mais novos, digamos assim. Né? Já são alguns conceitos mais elaborados, em que a gente prevê falar sobre rede de comunicação e intervenção social. Então, já vai conversar aí com a política de assistência social de uma forma mais profunda. Tá bom? Abraço, fica com Deus. Não apareci aqui, mas, ó, estou por cá. Tchau, gente.